Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Neste vídeo eu quero comentar sobre o prejuízo que o Goiás terá por conta daquelas brigas, daquela confusão após o jogo contra o Curitiba na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, que satisfação contar com a sua audiência. Você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, venha fazer parte dessa comunidade dedicada ao futebol goiano. E eu aguardo o seu like, a maneira de você dizer ao YouTube que você gosta do nosso trabalho, e também fico à vontade para fazer o seu comentário. Esse vale ainda mais do que o like, porque é a sua manifestação, é a sua opinião que vale muito para nós aqui do Futebol 62. Uma novidade, hein, para você que tem carro, para você que tem moto, ou para você que tem os dois, né? Eu mesmo tenho os dois, eu tenho carro, tenho moto, não dou conta de ficar sem os dois, cada hora eu uso um ali de maneira diferente. Então quero trazer para vocês uma dica muito legal, hein? Tem um aplicativo agora de graça que mostra para você as suas dívidas com o seu veículo. Aí pode ser multa, IPVA, licenciamento, é a Zapay, ok? Zapay. E é o seguinte, né? Lembrando, nessa segunda-feira vence a última parcela do IPVA para os carros com final placa 1 e 2, né? Já os demais, aqueles que têm placa entre 3 e 0, é o vencimento da nona parcela. Então não deixe passar o prazo, hein? Placas 1 e 2 vence a última parcela neste dia 15 e os demais carros vencem a nona parcela. Na Zapay você consulta sua placa grátis e ainda parcela em até 12 vezes no cartão. E com o cupom 6220, igual aparece aí na tela, ó, 62 no extenso 20, rola 20% de desconto aí nas taxas para quem parcela em 10 vezes ou mais, tá bem? O link para você baixar o grátis aplicativo está aqui no primeiro comentário. Comentário fixado aqui, você pode ir lá e baixar, é de graça. Zapay, rápido, fácil e seguro. O Goiás teve um prejuízo enorme, né, nesse empate com o Curitiba por 0-0, que é a baixa de jogadores para enfrentar a equipe do Paysandu no próximo sábado. O Goiás perdeu nada mais, nada menos do que 7 atletas que não poderão enfrentar o Papão por conta de suspensão. Eu vou trazer aqui quem são eles e também por que é, né, que eles estão suspensos. O Lovati e o Gonzalo Freitas receberam cartão amarelo ainda durante o jogo, ok? Terceiro cartão no caso dos dois, então estão fora do jogo. O Wellington Rato, o Thiago Rodrigues e o Benítez receberam amarelo depois do jogo, na confusão. Todos três também foram suspensos com o terceiro amarelo por conta dessa punição que receberam depois do jogo. O Benítez ainda tem outra situação, porque depois ele recebe o cartão vermelho. Então o Benítez, no caso, terá que ficar fora por 2 jogos, ok? O Rato e o Thiago Rodrigues apenas um. E o Anselmo Ramon e o Marcão foram expulsos direto, né? Vermelho direto. Também terão que cumprir suspensão contra o Paysandu. Então o Goiás não terá Marcão, Anselmo Ramon, Wellington Rato, Thiago Rodrigues, Benítez, Lovati e Gonzalo Freitas. Um problemaço aí para o técnico Wagner Mancini. Você tem o retorno do Tadeu no gol, mas você vai ter problemas aí na lateral esquerda, você vai ter problemas de volante, você vai ter problemas de atacante, né? Você vai ter problemas na meia. Então os desfalques estão por todos os setores esmeraldinos. Por incrível que pareça, nenhum zagueiro se envolveu, né? Que normalmente estão entre os mais valentes, né? Nenhum zagueiro do Goiás se envolveu nessa confusão, ninguém tomou cartão amarelo, ninguém tomou vermelho. Mas o Goiás precisa refletir muito sobre essa situação, sabe? Por mais que eu acho que o Goiás em alguns momentos se defendeu, né, do Coritiba, que me parecia com a vontade maior de brigar, mas tem situações que você tem que evitar, sabe? Se reúne num canto e pronto, fica todo mundo ali junto, você já evita muito disso, sabe? Vai embora para o vestiário o mais rápido possível, enfim. Não envolva-se nesse tipo de briga. Eu sei que às vezes é difícil, até os torcedores, alguns
fizeram algumas ponderações no outro comentário que eu fiz, mas olha o tamanho do prejuízo. Olha o tamanho do prejuízo que o Mancini terá para um jogo importantíssimo contra o Paysandu. O Goiás precisa demais dessa vitória contra o Paysandu, já são 3 jogos sem vencer, então tem que voltar a vencer dentro do campeonato para conseguir seguir nesse caminho rumo à Série A do Campeonato Brasileiro, seguir nesse caminho que até agora é um caminho com passos firmes do Goiás para chegar à primeira divisão outra vez. Então, para mim, esse é o foco do Goiás nessa reta final, né? Então, tem que ter toda a concentração para não tomar gol bobo, concentração para não perder jogador de maneira à toa, sabe? Tudo isso faz diferença numa hora como essa. Por exemplo, o Goiás terá mais desfalques do que todos os adversários na próxima rodada. Provavelmente será o time entre os 20 que mais jogará desfalcado. E grande parte disso poderia ter sido evitada. Porque uma coisa é você se defender, outra coisa é você agredir. Os jogadores do Goiás expulsos aqui, todos foram por agressão. Eu sei que é difícil nessa hora você controlar os nervos, você controlar a sua ação, mas você tem que conseguir. Afinal, nós estamos falando de jogadores que vivem sobre um ambiente de muita pressão, de muita exigência. Eles já são acostumados com esse tipo de situação. Não com as brigas propriamente, mas com o autocontrole, né, que é preciso e muito valoroso nestes momentos. Então agora o Mancini vai ter que construir um time sem toda essa gente, né? Vai ter que encontrar um centroavante, que é uma dificuldade danada para o Goiás achar esse centroavante. Vai ter que encontrar um substituto para o Wellington Rato, né? Vai ter que encontrar um volante para jogar, já que o Marcão e o Gonzalo, os 2 primeiros volantes que tem no elenco, estão suspensos. Olha o tamanho. O Lovati, que voltou agora, já está suspenso. Vai ter que colocar o Moraes novamente na lateral esquerda. Então, todas essas são situações, algumas delas que poderiam ter sido evitadas por conta dessa confusão lá na cidade de Curitiba. Tomara que seja a última vez que aconteça. E outro, o Goiás ainda tem um risco do STJD fazer denúncias. Pode ser que a promotoria do STJD faça denúncias contra o time, contra o Curitiba, contra jogadores das 2 equipes, e o prejuízo ficará ainda maior. Não está batido o martelo que o prejuízo vai ficar somente nessas suspensões que eu trouxe para vocês aí há pouco. Então, que o Goiás concentre muito mais no jogo, nas disputas, na busca da vitória, do que nessas situações alheias ao futebol, tá bem? Mas você, torcedor, pode deixar aí a sua opinião. Qual time que você montaria com toda essa gente aí fora? Traga aí pra gente, deixa aí nos comentários. Meu muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Fiquem todos muito bem, sejam bem-vindos à PEI e até a nossa próxima oportunidade.